Então hoje eu vou falar sobre dois conceitos muito importantes que eu utilizo para poder organizar minha atuação terapêutica. Saudações, sejam muito bem-vindos ao Inner Innovation. É um vídeo um pouco mais didático. Se você acompanha esse canal e tem vontade de conhecer um pouquinho mais profundamente alguns termos que eu acabo utilizando nos vídeos, esse vídeo vai colaborar nisso. Então, algumas vezes, os termos que eu utilizo, principalmente essência e princípio interno, podem acabar sendo confundidos, principalmente se você se utilizar de conhecimentos prévios do assunto. Então, para entendê-los, primeiro a gente tem que partir de como eu convido vocês a pensar na experiência do sujeito. Então, baseado um pouco nas ideias de Platão e também algumas noções de taoísmo, eu considero que existe um plano, que nesse caso eu chamo de essência, onde a vivência humana ela é abstrata. Ou seja, é o plano onde não tem a existência da forma. E é o que pode lembrar um pouco o mundo das ideias de Platão. Já para o taoísmo, estaria relacionado ao uno, ou seja, ao que é indivisível, aquilo que ainda não foi dividido nas polaridades e por isso não se torna manifesto. O que eu compreendo de universo manifesto é aquilo que nós percebemos, né? O universo das formas. Então, essa palavra forma, ela é muito importante para a gente entender do que eu estou dizendo. E vale lembrar que para o taoísmo, absolutamente tudo aquilo que nós percebemos, tudo aquilo que é manifesto, ele está dividido em suas polaridades, nas energias Yin e Yang. Se você não sabe ainda o que é o Yin e o Yang, assista o vídeo desse card aqui. E isso faz muito sentido, já que nossa percepção é pautada no contraste. Você nota o som por causa do silêncio e percebe a diferença da minha pele pro fundo por causa da diferença de cor. E neste plano da essência estão, por exemplo, as necessidades humanas, mas também a noção de arquétipo, de inconsciente coletivo ou qualquer outra coisa que seja anterior à organização subjetiva do sujeito em relação ao mundo, que é realizada pela mente. Já no campo de onde eu chamo forma, e aí cuidado, porque para Platão o conceito de forma vai estar dentro do campo das ideias. Aqui a minha noção é completamente diferente. Eu vou considerar que a forma são os objetos nos quais nós interagimos. Contudo, atribuímos significado a esses objetos. Então, para uma pessoa que, por exemplo, tem a necessidade humana, que está lá no campo da essência de segurança, ela pode encontrar isso na forma de uma casa, por exemplo, ou de uma conta bancária recheada dentro de um casamento. Enfim, isso é singular, isso é pessoal. E o que vai fazer com que a mesma necessidade assuma formas diferentes é justamente o plano responsável por essa comunicação que acontece na mente, no plano mental. Ele é formado pela experiência do sujeito e a sua relação com a cultura. Então, sendo assim, a gente pode pensar em três planos: o plano da essência, abstrato, o plano da forma e o plano mental, que é responsável por organizar o mundo. Então a mesma essência pode, e frequentemente faz isso, ser direcionada para várias formas diferentes. Por exemplo, a necessidade de aceitação social. Ela pode ser recebida por uma pessoa através das roupas que ela utiliza, por exemplo, ou através do seu salário. Note mais uma vez que isso é individual. Cada um se organiza de uma determinada maneira. E se você tem dificuldade de entender como que você organiza essas questões, talvez seja interessante para você buscar um terapeuta para te ajudar aí nessa jornada interna, nessas questões relacionadas ao autoconhecimento. Você pode acabar descobrindo quais são as necessidades que estão atreladas aos seus comportamentos, às suas reações, às suas emoções, ao seu gosto pessoal, aos seus hábitos. Agora, já o termo princípio interno é um termo que eu utilizo muito próximo da noção de crença. Ou seja, ele está dentro do plano mental e assume a característica de uma espécie de lei que vai organizar as reações, a resposta do sujeito a sua relação no mundo, né? Com a sua maneira como interage com as circunstâncias. Então imagine que quando uma necessidade humana é suprida por um determinado comportamento, por uma determinada forma, a gente tem a tendência de internalizar aquilo. E muitas vezes de manter este tipo de resolução. E se isso se tornar um hábito, essa crença é instaurada. Ou mais especificamente, dentro disso que a gente está construindo aqui, este princípio interno. E ele vai favorecer para que a sua tomada de decisão muitas vezes seja automatizada.
É claro, a gente não dá conta de se decidir de todos os mínimos detalhes da nossa vida. São muitas decisões a serem tomadas. Por isso, a gente precisa automatizar grande parte delas. Isso é feito através desses princípios internos. Agora, é claro que é muito importante que a gente avalie os nossos princípios internos para poder atualizá-los. O que acontece é que tem muita gente que acaba funcionando com os mesmos princípios de décadas atrás, e aí ele está desajustado da nova realidade que ele está vivendo e ele nem se deu conta disso. E o que acontece é que esse mecanismo adaptativo, ele pode acabar minando com uma grande virtude, que é a criatividade. E aqui eu não estou falando de criatividade como a sua capacidade de compor uma música, de pintar um quadro, mas a sua capacidade de ser criativo é de, no momento presente, encontrar a melhor solução para uma determinada situação. E não simplesmente pegar a sua experiência, algo engessado, e tentar enquadrar novamente, ou seja, ter respostas automáticas. Criatividade seria essa capacidade de responder de maneira autônoma e sem ruído às circunstâncias da vida. Então, assim, é de se esperar que quanto mais tempo se passa e mais a gente se apega às formas, mais a gente acaba se cristalizando, né, e se tornando menos aberto para as novidades. Agora imagine o seguinte, imagine que você vive um colapso de tanto estresse. Desliga o freio da norte? Então, isso é... Desliga o freio da norte! E a única coisa que te resta é tirar férias, coisa que você não faz há muito tempo. Você então realiza sua primeira viagem internacional e conhece, digamos que, a China. Por que não? E lá você entra em contato com uma cultura muito diferente, algo que te faz muito bem, você aprende um tanto de coisa nova, experimenta novos sabores, e aí você restaura a sua saúde e aí sim volta para o seu cotidiano. Algum tempo depois, você passa pela mesma experiência de se sentir muito estressado. E aí você se lembra dessa experiência, dessa sua viagem. E caso você se tenha apegado muito à forma, você vai acreditar que você precisa ir novamente para a China, viver as mesmas experiências e fazer as mesmas coisas. Se assim for feito e assim funcionar de novo, a tendência é que você cristalize isso, que você passe a acreditar que a China em si, aquelas pessoas, aquilo que você exatamente faz, que se torna responsável por aliviar o seu estresse. Mas será que essa é a única forma? Será que não existe, por exemplo, outros destinos ou outras maneiras? E é aí que se instauraria este princípio interno. Algo como, eu tô estressado, vou pra China. Não é difícil identificar falas desse tipo nas pessoas. Coisas como, por exemplo, se eu não tomar um café logo que eu acordo, eu não sou ninguém. Mas muitas vezes, e principalmente, isso não é nem verbalizado, né? Esse texto, ele tá implícito na maneira como a pessoa vivencia. E aí, né, uma percepção adequada, um ouvido clínico, né, uma percepção que busca esse tipo de coisa, consegue entender quais são esses princípios internos que estão organizando o sujeito. Então, quando essa pessoa ela não fica presa à forma, ela talvez perceba que não tenha sido a viagem à China, mas a sua diferença de postura, a rotina diferente, ela vai ser capaz de ter resultados similares indo talvez a uma cidade vizinha, ou mesmo até vivendo onde está, mas mudando a sua postura, talvez cultivando esse espírito viajante. Tudo depende sempre do discernimento daquilo que é aparente, yang, mas para aquilo que também é invisível, yin. Então, se você tem acompanhado o canal, você já deve ter me ouvido falar sobre o princípio EMF, que significa essência, mente, forma, que são esses 3 planos que eu tentei descrever um pouquinho para vocês aqui nesse vídeo. E eu espero que isso comece a ficar um pouco mais claro e é um convite também para que vocês observem as coisas dessa maneira e ver se isso faz sentido, se isso faz com que vocês consigam construir um pouco mais de discernimento sobre a experiência humana. Se você gostou do assunto e se você quer ouvir mais reflexões que utilizam esses termos, o que você tem que fazer é se inscrever no canal. Deixa também seus comentários, perguntas, observações. Vamos transformar isso num diálogo que vai ser bem bacana. E vou ficando por aqui, até a próxima.